Segredos ocultos do cemitério de Arlington. Revelações incríveis que transformam nossa história. Ana caminhava devagar pelo cemitério antigo de São Miguel do Oeste, observando as lápides cobertas de musgo e as cruzes desgastadas pelo tempo. O sol se despedia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, enquanto o vento soprava levemente, como se sussurrasse segredos de vidas passadas. Seus pensamentos viajavam longe, mergulhando nas histórias contadas por Dona Maria, sua avó, que sempre falava sobre os desafios enfrentados pela família. Ana sentia a força dessas histórias em seu peito, um calor que a impulsionava a querer saber mais. Foi então que uma sepultura, um pouco mais recuada, chamou sua atenção. O nome gravado na pedra era eloquente, repleto de histórias por trás. Ao se aproximar, seus olhos se depararam com algumas cartas amareladas e objetos pequenos, meio enterrados sob a terra. O coração acelerou. O que seria aquilo? Eram relíquias de um passado sombrio, com coragem refletida nas páginas desbotadas. Um veterano da Segunda Guerra Mundial, alguém que, assim como seus avós, havia lutado para superar dificuldades. Anastasia sentiu que havia encontrado uma conexão, um fio invisível entre seu lar e aquele homem desconhecido. Enquanto ela se perdia nas cartas, uma sensação de urgência a invadiu. O que mais poderia descobrir? Quais outros segredos estavam esperando para serem revelados? E ao mesmo tempo a voz de sua mãe ecoava em sua mente. Ana, certas histórias não pagam as contas. Foque no futuro, no emprego, no que realmente traz sucesso. O embate entre os desejos da mãe e o chamado ancestral se tornava cada vez mais intenso. Como poderia seguir um caminho que a afastava de quem ela realmente era? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana se via envolvida em um mistério, cada carta trazendo à tona detalhes de uma traição antiga que envolvia injustiças ainda presentes na vida de sua comunidade. A conexão entre seu passado e o do veterano se tornava mais clara, revelando a importância de suas raízes. E ao discutir essas histórias com os moradores, Ana começou a sentir a solidariedade crescente, o amor pela própria história pulsando naqueles que ainda acreditavam. Mas, então, um evento inesperado se aproximava. Algo que poderia não apenas ameaçar sua jornada, mas também o legado de sua família. Ana olhava para a sepultura, suas mãos tremiam com a mistura de sentimentos. O que você escolherá, Ana? Sussurrou Dona Maria em sua memória, uma memória que parecia trazer sabedoria e amor. Uma decisão estava se formando, e ela sabia que o peso dessa escolha poderia mudar o que ela entendia como futuro. O sol se punha e, com ele, a certeza de que os próximos passos seriam decisivos. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e folhas secas sob seus pés. A sepultura do veterano parecia pulsar com a energia das histórias que havia guardado por tanto tempo. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Era como se a voz de seu passado chamasse por ela, e cada passo que dava em direção à sepultura era um passo em direção a um destino que ela ainda não compreendia. Com as cartas amareladas em suas mãos, Ana decidiu que precisava saber mais. As palavras escritas por aquele homem, que tantas batalhas havia enfrentado, falavam de um amor não correspondido, de amizades rompidas e de promessas quebradas. As histórias de Dona Maria, uma vez consideradas apenas mais uma memória familiar, agora se encaixavam perfeitamente naquela narrativa. Era como se tudo estivesse se entrelaçando, formando um mosaico vibrante e doloroso de suas origens. Ela começou a questionar os moradores sobre o veterano. Durante suas conversas, Ana percebeu que havia um silêncio coletivo sobre ele, uma espécie de tabu que envolvia seu nome. As pessoas desviavam os olhos ao falarem sobre sua vida, quase como se o medo ainda pairasse no ar. No entanto, um ou outro hesitante lhe deram algumas pistas. Havia rumores sobre uma traição que o veterano havia sofrido, algo que mexia com a história de toda a cidade. Ana, o passado não traz prosperidade, disse uma voz familiar, seu irmão Paulo, que agora a encarava com preocupação. Por que você não se concentra em algo mais produtivo? Podemos fazer algo mais significativo juntos, como um projeto ou uma viagem. Essa fixação no passado não vai levar a nada. Insistiu ele. Mas Ana não conseguia desapegar daquele sentimento que pulsava dentro dela.
Era como se a herança daquela história estivesse dentro de seu sangue. E se mais pessoas tivessem experimentado o mesmo? E se as cicatrizes daquela traição ainda vivessem em seus corações, afetando suas vidas de maneiras que eles não podiam entender? Decidida a dar voz àqueles que não conseguiam falar, Ana procurou um centro cultural da cidade que promovia eventos sobre história local. Ela queria organizar uma noite de histórias, onde aqueles que tinham experiências parecidas pudessem compartilhar suas vivências. A ideia brilhava como uma luz em meio ao cenário escuro e sufocante que a cercava. Ana passava seus dias planejando o evento, mas a insegurança de sua mãe ainda ecoava em sua mente. O que poderia acontecer se ela trouxesse à tona segredos que muitos preferiam manter enterrados? E se isso gerasse mais divisão do que união? Essas perguntas a assombravam, mas a chama que ardia dentro dela não podia ser ignorada. No dia do evento, uma nuvem pesada pairava sobre a cidade. Enquanto ela olhava para as cadeiras vazias do espaço, um frio na barriga a abraçou. Será que alguém apareceria? E se viessem, como receberiam sua proposta? O coração de Ana batia acelerado. Ela queria fazer a diferença, mas sentia que estava se arriscando a perder tudo. Ao começar a cerimônia, vozes de apoio começaram a se erguer no ar, e ela percebeu que a necessidade de se contar essas histórias era maior do que qualquer resistência. Porém, no meio do compartilhamento, um rosto familiar surgiu na porta. Era alguém que poderia abalar tudo aquilo. Ana sentiu um arrepio, e um medo gelado tomou conta de seu corpo. O que viria agora? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? Ana fixou os olhos na porta, e o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Um burburinho se espalhou pela sala, e as vozes de apoio a cercaram como um vento forte. Mas tudo foi abafado pela presença de Marcos, o filho do veterano. O olhar dele era pesado, carregado de uma mistura de dor e raiva, e os murmúrios logo cessaram. Desculpe, mas eu não sei se isso é uma boa ideia, ele disse, a voz trêmula. O que você pretende fazer aqui, Ana? Cavar ainda mais fundo nessa história? A pulsação de Ana acelerou. Era como se uma tempestade se formasse em seu peito. Marcos, eu só quero que as histórias sejam ouvidas. O que aconteceu com seu pai e com Dona Maria? Isso não pode continuar enterrado. Podemos aprender com isso. Marcos passou a mão pelos cabelos, visivelmente agitado. Isso não é só sobre histórias. É sobre feridas que nunca sararam. O que você quer abrir pode machucar muitas pessoas, ainda mais do que já machucou. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Era verdade que o passado trazia dor, mas também trazia conhecimento e, quem sabe, cura. E se outras vozes pedissem para ser ouvidas, além de sua? Ana olhou para os convidados que começavam a se levantar, incertos. Por favor, fiquem. Pediu Ana, seu coração apertado contra as paredes da sala. Essas histórias precisam ser contadas. Mesmo que sejam dolorosas, elas são parte de nós. Vamos aprender juntos e nos entender melhor. Precisamos romper isso que nos separa. O silêncio era quase ensurdecedor. Olhares desconfiados se cruzaram entre os convidados. Um grupo de idosos conversava em sussurros, e as feições de alguns comparecentes foram marcadas por preocupação. Mãe de Ana havia sempre dito que certos segredos eram como nós marinhos, era melhor deixá-los sob a superfície. Tudo bem, Ana. Você quer que eu fale? Disse uma voz atrás dela. Era Dona Elsa, uma das moradoras mais antigas da cidade. Sua voz tremia levemente, mas havia uma determinação que emanava de seu olhar. Eu tive um pedaço da vida do veterano em minhas mãos, mas sempre tive medo das consequências. Contrariar o que todos evitam é perigoso. Existia um peso nas palavras da idosa, mas também um fio de esperança. Ana se virou para ela, seus olhos brilhando. Então me conte. Se você puder falar, talvez outros também possam. Dona Elsa hesitou, mas as histórias pareciam querer escapar de seu peito. O veterano amava verdadeiramente, mas ele foi enganado. O que muitos não sabem é que isso afetou não apenas ele, mas toda a nossa comunidade. Ninguém ficou imune. Ana mal conseguia respirar. As palavras de Dona Elsa pareciam um código que prometia desvendar segredos há muito guardados. Mas o que mais estaria por trás da traição? Ela sentia que um mundo de revelações estava se abrindo à sua frente. Enquanto Dona Elsa começava a compartilhar suas memórias, Ana percebeu os rostos ao seu redor começando a mudar. O medo e a desconfiança davam lugar a um interesse genuíno. Havia algo mágico em estar reunida, como se aquele momento fosse um portal para um futuro diferente. Mas quando o que parecem ser imagens de traição e dor começavam a vir à tona, Marcos se levantou, os olhos incendiados. Não, isso não pode ser contado assim, gritou, com uma voz tão intensa que paralisou a sala. Ana engoliu em seco. O que ele saberia que poderia piorar tudo?
Os ecos da voz de Marcos reverberaram pela sala, e um manto de tensão se abateu sobre os presentes. Ana sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Ela olhou diretamente para ele, buscando uma resposta, um pouco de compreensão. As palavras que estavam prestes a sair da boca de Dona Elsa ficaram presas, como se a própria sala estivesse segurando a respiração. Marcos, por que você está assim tão agitado? Sua voz saiu mais baixa, mas ressoou com uma urgência. Por que não podemos ouvir a verdade? O jovem parecia engasgar com suas próprias emoções, a raiva lutando contra uma vulnerabilidade que estava prestes a emergir. Porque a verdade é dolorosa. Você acha que todo mundo quer revirar o passado? Algumas coisas devem ficar enterradas. A dor que isso traz pode acabar com nossa comunidade. Ana olhou ao redor, olhando os rostos familiares que agora refletiam medo e incerteza. O grupo de idosos que antes se mostrava interessado nas palavras de Dona Elsa, parecia hesitante. Aquela história poderia se transformar não em um entendimento, mas em uma divisão. Dona Elsa, com uma expressão de compaixão, tentou intervir. Marcos, a dor que você menciona já está viva entre nós. Escondê-la apenas a faz crescer. É hora de confrontar o que nos separa e não de prolongar o sofrimento. Isso não é só sobre a dor dela. Marcos voltou-se para a janela, como se a luz do dia pudesse oferecer um pouco de clareza. É sobre meu pai, é sobre a nossa família. Querida Ana, não faça isso não em nome de um ideal que pode nos custar tudo. Ana sentiu seu estômago revirar. Ela estava lutando contra uma tempestade interna. Era fácil para ela falar sobre a importância das histórias, mas e as consequências? O que acontece quando a busca pela verdade provoca mais feridas do que cura? Ela olhou para Marcos e nas profundezas de seus olhos, viu um homem que apenas queria proteger sua família, mesmo que isso significasse silenciar suas dores. Marcos. A voz de Dona Elsa cortou o ar, e pela primeira vez ela se adiantou. Eu também perdi pessoas. Senti essa dor. Mas a minha história não é só minha, é parte de todos nós. Sua mãe ela também carregava um fardo. E se nós não falarmos, como essas gerações vão entender? Como vão superar? Ana aproveitou a abertura. Marcos, você não precisa suportar isso sozinho. Se falarmos sobre isso vamos dividir o peso. E talvez assim possamos encontrar uma forma de cura juntos. O silêncio foi profundo e perturbador. Os convidados olhavam entre os três, esperando algo acontecer. Ana sentiu as palmas das mãos ficarem suadas. Aquilo era mais do que uma conversa. Era um confronto com o passado, uma chance de se reerguer. Mas foi quando Dona Elsa olhou firmemente para Marcos que tudo mudou. O que é uma história, se não um reflexo do que somos? Você acha que esquecendo, vamos nos livrar da dor? Não vamos. É preciso resgatar as memórias e, juntos, reconstruir o que foi quebrado. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Marcos, e por um instante, a raiva deu lugar à tristeza. O que aconteceu com meu pai? Isso pode fazer com que a comunidade nos veja de forma diferente. Ele estava começando a ceder. Mas antes que algo pudesse ser decidido, a porta se abriu de repente, e uma figura conhecida entrou na sala. Todos se viraram surpresos. Era Júlia, a irmã de Marcos. O que está acontecendo aqui? Ela questionou, os olhos abarrotados de confusão e preocupação. Ana sabia que tudo o que havia construído estava prestes a ser desmantelado. E a pergunta ecoava em sua mente: o que ela realmente estava disposta a arriscar? Júlia parou na porta, seus olhos percorriam a sala como se buscasse entender o que estava em jogo. A atmosfera pesada quase podia ser cortada com a faca, e Ana sabia que a presença da jovem trazia uma nova camada de complexidade ao já tenso momento. Marcos, o que está acontecendo? Júlia insistiu, a voz trêmula, mas firme. Ana podia ver os músculos do rosto de Marcos se contraindo, a luta interna se intensificando. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas elas pareciam escapar dele como água entre os dedos. Dona Elsa, percebendo a gravidade do instante, aproximou-se de Júlia. Estamos tentando entender algumas verdades sobre o nosso passado, querida. A verdade pode ser dolorosa, mas também pode trazer à luz o que temos escondido por tempo demais. Marcos não conseguiu mais se conter. Ele olhou rapidamente para Ana e depois de volta para Júlia. Eu não quero que você se machuque, irmã. Não deixe que a curiosidade a leve a lugares que não estão prontos para enfrentar. A expressão de Júlia se endureceu, a confusão dando lugar a uma determinação. E se isso for o que você está querendo evitar? Você acha que nosso passado é algo que podemos ignorar? Ou simplesmente deixar para lá? Não, Marcos, isso não está certo. Ana sentiu o peso das palavras de Júlia. A jovem sempre foi apaixonada por histórias, especialmente as da família.
Seu espírito questionador poderia ser a chave para desbloquear os segredos que todos estavam tentando esconder. Por favor, me dizem o que é isso tudo. Júlia pediu, sua voz elevada tomando coragem. Por que vocês estão se esquivando? O que aconteceu com a nossa mãe? O que aconteceu com o papai? O ambiente estava eletricamente carregado. Marcos estava em seu limite. Ele sabia que a tensão só aumentava, mas também sentia que não poderia colocar todo o peso nas costas da irmã. É complicado, Júlia. Não é só uma história. É como um desastre esperando para acontecer. Às vezes, as verdades podem fazer mais mal do que bem, mas Dona Elsa não se deixou intimidar pela hesitação de Marcos. A verdade é sempre um caminho mesmo quando é doloroso. Todos nós a precisamos, e isso vale para cada um de vocês. Se evitamos o que nos faz mal, nunca vamos encontrar paz. Estamos aqui para enfrentar isso juntos. As palavras dela ecoaram pela sala, trazendo um leve raio de esperança em meio à escuridão das incertezas. O conflito interno de Marcos parecia mudar de rumo, e Ana sentiu que havia uma luz se formando na penumbra. Talvez seja a hora de encararmos isso de uma vez por todas, disse ele lentamente, a voz suavizando com a ideia. Se formos revelar isso, precisamos ser um time. Se você, Júlia, e você, Dona Elsa, estiverem comigo, talvez possamos navegar por essa tempestade. Ana sentiu seu coração acelerar. Agora era a hora de todos se unirem, não apenas para confrontar o passado, mas para construir um futuro mais forte. Com um gesto de apoio, ela tocou a mão de Marcos, que estava começando a se abrir, mas antes que pudéssemos respirar aliviados, uma nova figura surgiu na porta. O rosto estampado de um amigo da infância de Marcos e Júlia. O que está acontecendo aqui, galera? Ouvi vozes elevadas e pensei que era só uma reunião social. Todos olhavam para ele com misto de alívio e curiosidade. Mas o que ele iria trazer com suas palavras? Ana rapidamente percebeu que aquela pequena distração poderia mudar a maré novamente. O que mais você ainda não sabe? Perguntou Ana, pronta para ouvir o que significava aquele novo desvio inesperado. O olhar de Marcos se iluminou ao ver o amigo. Fábio sempre foi um espírito livre, aquele que trazia boas memórias da infância com sua presença vibrante. Mas naquele momento, mesmo a luz que Fábio emitia parecia não ser suficiente para dissipar a escuridão que pairava sobre eles. Fábio, não é a hora para brincadeiras, disse Marcos, tentando controlar a frustração. Tem coisas sérias acontecendo aqui. Eu sei, mas você precisa relaxar. O que você está escondendo de mim? A curiosidade me mata. Fábio sorriu, incapaz de entender a gravidade da situação. Ele olhou para Júlia e Dona Elsa, notando a tensão nos rostos delas. Posso sentir que há um drama em andamento. Minha intuição nunca falha. Aquela reação provocou um leve sorriso no rosto de Júlia, que respirou fundo, agradecendo a distração. A tensão da sala não saiu completamente, mas pelo menos ajudou a quebrar um pouco do gelo. Tudo bem, Fábio. O que você sabe que pode ajudar? Marcos questionou, cruzando os braços. Ele ainda estava cético, mas a presença de Fábio parecia uma ponte para o alívio. Primeiro, eu quero que vocês se lembrem de algo. O passado sempre volta para nos assombrar, mas pode também reunir forças. Vocês se lembram da lenda do setor antigo do cemitério? Aquele que a gente costumava explorar? Fábio disse com um tom de nostalgia, seus olhos brilhando com as lembranças. Você está falando sobre a história da senhora que supostamente assombra aqueles túmulos? Isso é apenas um conto para assustar crianças, Fábio, respondeu Júlia, ainda insegura sobre o que isso poderia significar. Mas a curiosidade começou a inflamar seus sentimentos. Sim, mas o que se conta sobre ela faz parte de algo maior. Pode parecer loucura, mas alguns diziam que ela sabia de segredos sobre as famílias da região. Segredos que poderiam mudar tudo, insistiu Fábio, com um tom quase enigmático. As palavras dele começaram a se enredar na mente de Ana. O cemitério, repleto de histórias esquecidas, poderia ser o lugar onde as verdades sobre seus pais poderiam ser reveladas. Mas o que haveria ali que realmente poderia ajudar? Fábio, você acha que existe alguma ligação entre o que aconteceu com nossos pais e essa história da senhora? O que ela poderia saber? Ana perguntou, a curiosidade agora pulsando como um fio de esperança. Eu não sei ao certo, mas escutei algumas coisas de pessoas mais velhas. Elas falavam de encontros secretos, de rituais. E que muitos, depois de descobrir certas verdades, nunca mais foram os mesmos, Fábio disse, gesticulando como se estivesse descendo por um caminho sombrio. A sala ficou em silêncio, enquanto cada um refletia sobre o significado daquelas palavras. Júlia olhou para Marcos, em busca de uma resposta. Ele estava com a expressão tensa, dividida entre o medo do que poderia encontrar e a necessidade de abrir essa janela para o passado.
Talvez devêssemos ir até lá, ao cemitério. A história pode nos revelar a força que precisamos, disse Marcos, quebrando o silêncio, sua voz cercada de determinação. Vocês estão todos malucos? Perguntou Dona Elsa, preocupada. Um lugar como esse não é apenas história. Há coisas que são melhor deixar enterradas. Mas a semente da decisão já estava plantada. A tensão na sala voltou, mas agora com uma centelha de expectativa e ousadia. O futuro parecia incerto, mas a coragem começou a tomar forma. Então vamos juntos. Isso pode ser um divisor de águas para todos nós, disse Ana, segurando a mão de Marcos com firmeza. E assim, quando a decisão foi feita, uma inquietação cresceu no ar. Fábio sorriu, percebendo que talvez esse encontro não fosse apenas uma curiosidade de infância, mas o início de uma jornada mais obscura do que eles poderiam imaginar. Mas antes que pudessem se preparar para a próxima etapa, um barulho estrondoso veio do fundo da casa, fazendo todos se virarem para a origem do som. O que foi isso? Perguntou Júlia, seu coração disparando. O que mais os aguardava naquela noite? O barulho ecoou pela casa, como se paredes testemunhas de segredos quisessem se manifestar. O coração de Júlia batia acelerado e seus olhos se arregalaram. Marcos e Ana trocaram um olhar cúmplice, uma mistura de receio e determinação. Devemos verificar, disse Marcos, respirando fundo. Ele começou a caminhar em direção ao corredor, enquanto Fábio hesitava um pouco atrás, mas logo se juntou ao grupo. Ao se aproximarem da origem do som, uma aura de tensão pairava. O corredor estava mal iluminado, e cada passo parecia ecoar mais alto do que o esperado. O silêncio se tornará ensurdecedor. Dona Elsa, por outro lado, permanecia em pé hesitante. Vocês têm certeza? Não deveríamos ficar aqui? E se o que quer que tenha feito esse barulho for, não sei, algo que não devêssemos enfrentar? Sua voz tremia, cheia de preocupação e amor protetor. Mas a determinação de Marcos era inabalável. Precisamos saber. O que quer que esteja enganando a gente não vai nos deter. Ele estendeu a mão para Ana, que a segurou forte, como se sua energia pudesse aquietar a tempestade dentro dela. Finalmente chegaram à porta que levava ao porão. Era uma porta de madeira pesada, envelhecida e rangendo. O som que ouviram parecia ter vindo de dentro. 1, 2, 3, Marcos contou, e juntos empurraram a porta. Uma lufada de ar frio escapuliu ao abrir, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Descendo as escadas, o cheiro de mofo e umidade invadiu suas narinas. Assim que chegaram ao último degrau, uma luz tremulante se revelou, emanando de uma pequena lanterna que parecia ter sido deixada para trás, acesa. Quem estaria aqui? Ana sussurrou, seus olhos examinando cada canto. O calor do medo tornava aquele lugar ainda mais desconfortável. Fábio cutucou seu amigo. Olhe, ele apontou para um objeto no chão. Um caderno surrado, coberto de poeira. Marcos se agachou e o pegou, sentindo a textura desgastada do papel nas mãos. Parece antigo, disse ele, abrindo com cuidado. Os registros eram rabiscados de qualquer jeito, misturando datas e nomes como se alguém estivesse tentando organizar memórias confusas. Algo chamou sua atenção. Entre os nomes estavam os de seus pais, mencionados em reuniões com várias famílias da vizinhança, noite após noite, junto a uma frase que ressoou como um eco distante. Todos pagam o preço da verdade. Marcos estremeceu ao ler. As palavras cortavam como facas, revelando uma rede de conexões que ele nunca havia imaginado. O que isso significa? Questionou sua voz embargada. Ana, com a coragem piscando em seus olhos, levantou-se. Precisamos descobrir mais. O que está acontecendo aqui não pode ser apenas um acaso. Mas antes que pudessem discutir um plano, um novo barulho ecoou, causando um sobressalto em todos. Era um gemido profundo, quase humano, que parecia vir de algum lugar mais profundo no porão. Ocorreu um instante de silêncio absoluto, e todos se entreolharam com terror. E se for a senhora que assombra o cemitério? Júlia sussurrou, o tom de sua voz vibrando com medo. Ou talvez alguém que saiu de lá, disse Fábio, sua expressão agora seria, finalmente entendendo a gravidade do que estava em jogo. O grupo estava na encruzilhada entre o medo e a curiosidade, um convite à escuridão que o cercava. Era hora de decidir. Como reagiriam ao que estava por vir? A grande pergunta pairava no ar, aguardando uma resposta. O que mais pode esse mistério revelar sobre os segredos de suas famílias? O gemido ressoou novamente, e desta vez foi mais intenso, como se estivesse reclamando de algo que há muito estava escondido. O coração de Marcos disparou, e a adrenalina encheu suas veias. Ele trocou olhares com os amigos e, apesar do medo, havia um entendimento silencioso entre eles. Não poderiam recuar agora.
Vamos até lá, disse Marcos, a voz firme, mas tremendo levemente. Ele já estava se movendo na direção do som, puxando Ana para perto. Fábio e Júlia o seguiram, juntando coragem um do outro. O porão estava repleto de sombras que se moviam a cada golpe de luz da lanterna, e essa atmosfera carregada parecia quase palpável. Desceram mais alguns degraus, e o cheiro de mofo tornou-se mais forte, misturado a algo agridoce, quase como flores murchas. Na penumbra eles chegaram a uma porta de ferro que parecia ter séculos. O gemido se tornou mais claro, agora soando quase como um chamado desesperado. Deve ser de lá, sussurrou Ana, com um nó no estômago. Uma parte dela queria correr para longe, mas a necessidade de entender a verdade superou o medo. Marcos hesitou, a mão repousando na maçaneta fria. Estamos prontos para isso? Perguntou, olhando nos olhos dos amigos. Eles não estavam apenas enfrentando um som. Estavam prestes a desenterrar verdades que possivelmente deveriam permanecer enterradas. Juntos, respondeu Fábio, sua voz suave, mas cheia de determinação. Com um suspiro profundo, Marcos girou a maçaneta e empurrou a porta. O barulho do metal rangendo parecia gritar com os segredos guardados. A luz da lanterna iluminou uma pequena sala, cheia de objetos cobertos por uma camada de poeira espessa e teias de aranha. No canto, uma figura ao lado de uma velha cadeira de balanço fez o grupo parar em seco. Era uma mulher, com cabelos brancos desgrenhados e uma expressão de tristeza profunda. Ela olhou para eles, seus olhos fundos e cheios de histórias não contadas. Vocês vieram encontrar a verdade, disse ela com uma voz trêmula, ecoando no espaço vazio. Mas a verdade tem um preço e nem todos estão prontos para pagá-lo. Júlia deu um passo à frente, seu coração apertando. Quem é você? O que você sabe sobre nossas famílias? A mulher permaneceu em silêncio, sua expressão mudando de tristeza para uma espécie de sabedoria antiga. Se estão aqui, é porque os laços que unem suas histórias vão além do que podem imaginar. Cada um de vocês carregam fragmentos de um passado que foi esquecido, e a casa não permitirá que isso permaneça oculto. Ana trocou olhares nervosos com Marcos, enquanto Fábio permanecia em silêncio, absorvendo cada palavra daquela mulher enigmática. Era como se a atmosfera ao redor deles tivesse mudado, tornando-se ainda mais carregada de umidade e mistério. Todos pagam o preço da verdade, repetiu Marcos, como se estivesse tentando decifrar um enigma. O que isso significa? A mulher abriu um caderno que tinha em seu colo, similar ao que Marcos já havia encontrado. À medida que a luz da lanterna iluminava as páginas, uma frase nascia de cada linha, revelando segredos e encontros perdidos ao longo dos anos. Finalmente, ela levantou os olhos e os encarou, a profundidade de sua expressão poderosa. Vocês devem decidir até onde estão dispostos a ir para descobrir a verdade? Nesse momento de tensão, o silêncio na sala se tornou opressivo, e um novo barulho ecoou do fundo do porão, mais forte que antes. Era um chamado, um aviso, um lamento que parecia muito mais do que apenas um som. O grupo se entreolhou, determinado a não voltar atrás. Mas uma pergunta pairava no ar, imensa e inquietante. Até onde vocês estão dispostos a ir para enfrentar os segredos que suas famílias guardaram? A mulher olhou fundo nos olhos de cada um deles, como se estivesse avaliando suas almas, e o ambiente parecia pulsar com uma energia indescritível. O gemido de antes agora ressoava como um eco de suas próprias inquietações. Ana sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que aquela não era uma simples conversa. Era um divisor de águas. Marcos, forçando a voz, perguntou: o que exatamente precisamos fazer? Ele sabia que a curiosidade o impelia, mas também o medo do que poderiam descobrir. Para revelar a verdade, vocês devem primeiro enfrentar a dor que ela pode causar, respondeu a mulher, fazendo um gesto vago em direção ao caderno. As páginas contêm histórias entrelaçadas, segredos que foram silenciados pelo tempo, e só assim poderão entender o que está em jogo. Fábio não conseguiu conter o impulso. Por que você nos chamou aqui? Temos direito a saber, pelo menos, como isso tudo se conecta. A determinação em sua voz era inegável, mas uma sombra de dúvida também pairava sobre ele. Ela respirou fundo e começou a falar. Suas palavras fluíam como um rio agitado. Seus ancestrais, todos, estiveram aqui antes. Cada lágrima derramada, cada sensação de perda, cada escolha que tomaram afetou vocês mais do que imaginam. As histórias se entrelaçam em um entrelaçamento de dor e amor. Mas para aceitar esse peso, precisam fazer suas próprias escolhas. Marcos sentiu o peso das palavras dela. Era como se uma barreira tivesse sido rompida, revelando mais do que o esperado. Ele sentiu sua mão se apertando na lanterna, enquanto Ana piscava rapidamente, tentando manter as lágrimas sob controle. Droga, será que conseguiríamos lidar com tudo isso?
pensou. E então o ambiente mudou. O som de algo se arrastando iniciou-se do fundo do porão, trazendo com ele um ar de presságio. A mulher se virou lentamente, como se tivesse sido chamada por aquele som. É hora de confrontar o que foi esquecido. Ana estendeu a mão para Marcos, seu olhar refletindo uma mistura de coragem e apreensão. Se estamos nisso juntos, então vamos descobrir. Não somos apenas filhos e filhas do que já foi. Podemos ser a esperança do que está por vir. Júlia acenou com a cabeça, seu rosto demonstrando um raro brilho de determinação. Precisamos saber. Afinal, não podemos deixar o passado nos prender. Naquele momento Marcos sentiu um impulso avassalador. Vamos em frente. Seja o que for, precisamos saber. Isso nos afeta, e não podemos correr mais. Ele olhou para a mulher, como se ela fosse a chave para aquele mistério, e esperou que ela dissesse algo que pudesse guiar o grupo. Com um sorriso triste, a mulher apontou a luz da lanterna em direção a um canto escuro da sala. A verdade pode estar escondida ali. Usem sua coragem. Um misto de excitação e medo inundou os quatro. Eles se aproximaram do canto indicado, onde uma velha caixa estava coberta por tecidos empoeirados. O gemido, agora ininterrupto, crescia em intensidade, como se estivesse insistindo para que abrissem a caixa. Podemos parar a qualquer momento, se não conseguirmos aguentar, disse Fábio, a voz tremendo. Não, respondeu Ana firme. Chegamos até aqui. Vamos abrir. Todos pararam em frente à caixa, a mão de cada um cobrindo a tampa levemente. Com a tensão quase palpável no ar, a pergunta ecoou em cada mente naquele momento. O que nos aguarda no interior? E será que conseguimos lidar com a verdade que lá se encontra? Com uma troca de olhares resoluta, Marcos levantou a tampa da caixa. O que se revelou ali dentro mudaria tudo. Ao abrir a caixa, o tempo pareceu parar. Os quatro amigos se inclinaram para ver o que havia dentro, e uma onda de calor e luz lhes envolveu. Um velho diário, desgastado pelo tempo, estava coberto por objetos que à primeira vista pareciam simples, uma rosa seca, uma medalha e um relógio de bolso. Mas o que mais chamava atenção era a energia que emanava dali. Marcos pegou o diário primeiro, sentindo seu peso nas mãos como se carregasse histórias de vidas inteiras. Ao abrir, páginas amareladas revelaram uma caligrafia cuidadosa. Cada linha parecia vibrar com emoção, e ele começou a ler em voz alta. Se um dia vocês encontrarem essas palavras, saibam que cada decisão que tomei foi por amor e por um futuro que não consegui alcançar. Os olhos de Ana brilharam. É a escrita do veterano. Ela se inclinou mais perto, ansiosa para ouvir o que se seguiria. As situações desencadearam mentiras e desconfiança. Mas a verdade, mesmo dolorosa, é o único caminho para a liberdade. Naquela hora, a sala ficou em silêncio, e cada um dos quatro sentiu que aquele diário não era apenas um relato, mas um apelo para confrontar o que sempre estivera oculto. As palavras ressoavam em seus corações. Dona Elsa, ao lado dos jovens, observou com um semblante pensativo e emocionado. Quantos mais sofreram por mentiras? Ela sussurrou, mas ela em sua voz. O veterano não lutava apenas na guerra, mas também contra as batalhas da vida. E essa dor, essa traição, ainda ressoa em nós. Fábio segurou a medalha e com um brilho ansioso nos olhos perguntou, essa deve ter pertencido a ele. Quem sabe isso pode nos ajudar a entender sobre a traição que o cercou? Ele a girou entre os dedos como se pudesse desvendar um mistério escondido ali. Marcos virou a página e a próxima entrada falava de um encontro secreto, onde muitas famílias se reuniam para discutir questões que afetavam a todos. Eles se sentiam sobrecarregados com o peso do que era verdadeiro, mas decidiram silenciar-se. O medo de desafiar o status quo foi o que os destruiu. Ana, respirando fundo, sentiu que tudo estava finalmente fazendo sentido. O veterano sabia que para se curar, suas histórias precisavam ser contadas. Precisamos fazer o mesmo. Se os nossos pais não enfrentaram a verdade, nós temos a oportunidade de fazê-lo, disse Júlia. Podemos mudar o curso da nossa história. Foi então que a mulher sentada próxima a eles, que até agora assistira silenciosamente, falou novamente. Lembro-me da medalha. A última vez que vi foi na mão de alguém que prometeu mudar as coisas. Mas a maioria não se atreveu. Cada um carregava suas mágoas, suas inseguranças. Viram a verdade como uma ameaça e não como uma maneira de se libertar. Mas nós não somos apenas histórias do passado, Marcos disse, olhando intensamente nos olhos de cada um. Nós somos a chance de reescrever o final. Podemos ser a mudança. Com cada palavra, o peso da decisão crescia. Obrigados a confrontar seus próprios medos e os medos de suas famílias, Ana, Marcos, Júlia e Fábio perceberam que essa era a encarnação do legado que recebiam. Um apelo para não mais sufocar a dor, mas para encontrar força na vulnerabilidade e na honestidade.
Então, o que vamos fazer? Fábio questionou, a determinação crescente. Vamos reunir a comunidade, disse Ana, sua voz vibrante. Vamos contar essas histórias. Vamos trazer à tona o que foi esquecido e talvez curar a dor de todos. Precisamos que eles entendam que enfrentar a verdade não é algo a temer, mas um passo fundamental para seguir em frente. Todos concordaram, sentindo que essa tarefa, que costumava parecer tão assustadora, agora parecia alimentada por um desejo coletivo de transformação. Naquela noite, com a luz da lanterna batendo em suas faces, Ana poderia finalmente sentir a força de suas raízes pulsando em seu coração. Era mais do que um momento de conclusão. Era um novo começo. Um sentimento de esperança renascia, um eco poderoso de mudança, quando eles deixaram o porão, prontos para enfrentar a verdade juntos. Com as mãos no coração e um propósito renovado, cada um finalmente entendeu. Ao se unirem, poderiam desenterrar não apenas os segredos de suas famílias, mas quaisquer dores que os impediam de avançar. Com lágrimas de emoção, Ana olhou para seus amigos. Estaremos juntos nesse caminho, para o que der e vier. E assim, sob a luz do luar, um brilho de esperança iluminava o futuro que estavam prontos para criar, firmemente alicerçados no poder das histórias que agora estavam prontos para contar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.